Olá, eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. E hoje a nossa palavra tem a ver com ter o caráter de Cristo, com transformar o mundo. Hoje o nome da nossa palavra é o perfume de Cristo. Então vamos pro vídeo. Bem, gente, a nossa palavra de hoje, como eu falei, ela tem bastante a ver com transformar o mundo, como a gente transforma esse mundo, né? E bom, para a gente começar essa palavra, eu queria que a gente pudesse ir lá no texto de 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. E ele diz assim: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então aqui, qual que era o contexto disso que estava acontecendo aqui em Corinto, né? Para a gente entender. Corinto estava passando por uma situação bem desagradável de um escândalo que nasceu dentro da igreja e que ficou conhecido na sociedade, que ficou forte, era um escândalo na área íntima da igreja. E aí Paulo, antes disso, antes de trazer esse ensinamento, de trazer essa reflexão que ele traz, ele tá se lamentando por quanto isso fez mal para a igreja e quanto isso entristece a igreja. E ele fala da tristeza dele, fala o quanto isso deixa ele triste também nessa situação. E aí ele chega nesse texto e ele vai dizer então, mas graças a Deus que ele sempre vai conduzir a gente vitoriosamente, apesar de qualquer situação que a gente passe, ele sempre vai fazer isso. E através de nós que seguimos a Deus, que seguimos os passos de Jesus, ele exala o bom perfume de Cristo. Então, tanto para os que vão ser salvos quanto para os que vão ser condenados, nós vamos continuar sendo o perfume de Cristo em todos os lados. Então, né? E aí ele diz, então, nós estamos capacitados para isso? Então ele reflete a respeito disso. E o que ele quer dizer com nós somos o bom perfume de Cristo? Tá? Eu acredito que boa parte de quem está assistindo o vídeo pode já ter tido essa experiência de você estar caminhando na rua e você sentir o cheiro do perfume de alguém, de uma pessoa que você conhece, ou melhor, de uma pessoa que você não conhece na rua, mas esse perfume é o mesmo ou muito parecido com o perfume de alguém que você conhece. E automaticamente quando você sente esse cheiro desse perfume, você se lembra dessa pessoa. Essa pessoa, vem a imagem dessa pessoa na sua cabeça e diz, perfume do fulano ou perfume da fulana. Você lembra disso. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos o perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Quer dizer, nós, quando as pessoas nos veem, quando nós estamos presentes, nós trazemos a lembrança da existência de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que a nossa existência traz a lembrança da existência de Cristo. De que forma? Através, obviamente, não do nosso cheiro. Não existe um perfume que seja o perfume de Cristo. A gente compra, fica cheirando igual a Cristo. Não é isso. Ele, na verdade, está falando isso, que nós somos o bom perfume de Cristo, mas nós lembramos a existência de Cristo através do nosso caráter e das nossas atitudes, de agir parecido com Deus. Ou seja, o nosso caráter, quando ele é igual ao caráter de Cristo, então nós somos o perfume de Cristo. E aí eu comecei falando nessa palavra, dizendo que ela tinha a ver com transformar o mundo. E aí você me perguntou o que isso tem a ver com transformar o mundo. E aí eu vou te dizer, essa é a forma como a igreja deve transformar o mundo. Por quê? Porque essa foi a forma que Jesus transformou o mundo. Nós vamos transformar o mundo trazendo a lembrança, a existência desse Cristo, através das nossas atitudes. Porque foi assim que Jesus transformou o mundo. Ele trouxe a lembrança, a existência de Deus. Ele agia como o Pai queria. Então ele trouxe a lembrança da existência de Deus. E nós trazemos a lembrança da existência de Cristo. A existência de Jesus, como foi, ela transformou o mundo. Tanto para os cristãos, para as pessoas que seguem a Cristo, quanto para os não cristãos, para aqueles que não seguem a Cristo.
Por quê? Porque Jesus veio e ele viveu a vida dele. Ele pregou, ele fez todo, mas ele viveu a vida dele. Ele comeu como todos nós, tomou banho como todos nós. Ele viveu como todos nós vivemos, pregando a palavra de Deus. Mas ele teve uma particularidade. Ele viveu a vida inteira dele de forma santa, ele não cometeu nenhum pecado. Então, como ele não cometeu nenhum pecado, ele cumpriu a lei. Por quê? Porque a lei ela existe para mostrar o que é pecado. E se ele não cometeu nenhum pecado, então ele cumpriu a lei. E como ele foi o único que cumpriu a lei, então ele ganhou o direito de julgar a todos. Porque ele é o único que cumpriu essa lei, então ele pode julgar a partir dessa lei. E aí ele decidiu então qual seria o critério. Junto com Deus ele decidiu que o critério seria a fé. Ou seja, os que creem nele, então vão ser salvos, mas os que não creem, então vão ser condenados. Assim ele decidiu. Então, na verdade, a lembrança de Cristo, a lembrança do perfume de Cristo, então, o perfume dele, ele transforma a todos. Por quê? Porque ele lembra a todos da existência desse Cristo e dessa obra que nos colocou, então, na condição de decidir se nós seguiríamos a ele, aceitaríamos a ele ou não. E aí, se nós vamos, então, andar com ele, ser salvos ou não. Então, essa existência de Cristo, ela transformou todos, os que creem para a salvação e os que não creem para a condenação. Então a nossa existência como imitadores de Cristo, como pessoas que imitam a Cristo, ela faz isso, ela traz essa lembrança e ela já faz isso automaticamente. Se nós imitamos a Cristo, simplesmente imitamos a Cristo, automaticamente nós já estamos fazendo isso, trazendo esse perfume, trazendo essa lembrança de que Cristo fez essa obra e de que toda a humanidade precisa agora decidir se vai seguir a Cristo ou não. Então, automaticamente, simplesmente por seguir a Cristo, nós fazemos isso. Então, quando nós falamos, quando nós agimos ou reagimos como Cristo, isso acontece. Então, nós somos o bom perfume de Cristo. Então, hoje eu quero pensar em como tem sido o aroma na nossa vida. Como tem sido esse aroma na nossa vida. Tem sido o aroma de Cristo? Então, não tem sido? Então, eu quero comparar o nosso aroma em algumas atitudes nossas com o aroma de Cristo. Se nós temos, para ver se nós temos sido esse bom aroma de Cristo, esse bom perfume. A primeira pergunta que eu quero fazer para nós é: como julgamos? Como nós julgamos? Como temos julgado a partir de nós? Isso tem sido o bom aroma de Cristo? Bom, quando a gente olha para a igreja, nós vamos ter que olhar e reconhecer que boa parte das vezes nós julgamos pela aparência. Que quanto mais visível for a ação que nós estamos vendo, maior o julgamento, tanto para bom quanto para mal. Se nós vemos uma pessoa e essa pessoa é um bom ministro de louvor, então ela é reconhecida como um bom ministro de louvor. Se ela está aparecendo, se ela não é tão aparente, então ela não é um tão bom ministro de louvor. Então nós temos a tendência a enaltecer aquilo que aparece mais. Da mesma maneira que nós damos mais atenção para aquilo que aparece mais. Quando nós vemos alguém, nós entendemos que alguém está mentindo, que essa pessoa tem tendência a mentir, mas esse é um pecado que não é tão aparente. Ou essa pessoa é avarenta, mas ele é um pecado que não é tão aparente. Aí nós olhamos pro irmãozinho que fuma, por exemplo, e nós dizemos, poxa, olha só, esse irmão não se livra desse pecado. Que é um pecado, porque a Bíblia diz que todos os pecados são iguais, que é um pecado igual ao pecado da mentira ou da avareza. Mas como ele é um pecado mais visível, então esse pecado ele é mais condenável. A gente julga muito pelo ver, pela maneira como a gente vê. E nós ainda temos a tendência de aumentar o julgamento quando essa ação vem de fora da igreja. Quando é um mundo que está fazendo, então isso é pior do que quando nós, que somos cristãos, estamos fazendo. E como nós devemos fazer, então, esse julgamento? Como nós deveríamos fazer? Se a gente julga desse jeito, esse é o jeito certo que nós deveríamos estar julgando? Bom, nós devemos fazer isso da forma como Jesus fazia. E como era isso? Então, como Jesus fazia esse julgamento? Jesus ele tinha uma forma especial de lançar o aroma do seu perfume no mundo. Ele tinha uma forma especial de fazer isso. Ele fazia isso de forma particular e individual. A gente
vê isso muito claro aí no texto de Mateus 8, do 18 ao 22, onde nós vemos Jesus na sequência falando com duas pessoas de formas completamente diferentes. Na primeira a gente tem um escriba que chega aí para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero te seguir. E aí Jesus diz assim: olha, cara, as raposas têm os covis dela, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde dormir. Às vezes eu durmo num lugar bom, às vezes eu durmo num lugar ruim. Tu tem certeza que quer me seguir? E já na sequência tem uma outra história, Jesus chega, conhece um cara, conhece alguém ali, e Jesus já olha para ele e diz assim: me segue. E aí esse cara olha para Jesus, o que já demonstra que ele não estava tão afim de seguir Jesus. Ele já olha para Jesus e diz assim: Jesus, primeiro deixa eu enterrar meu pai, deixa eu cuidar do meu pai aqui, e aí quando ele falecer eu te sigo. Quando eu já não tiver mais por que cuidar do meu pai, eu te sigo. E aí Jesus diz assim para ele: cara, importa que tu me siga agora, eu quero que tu me siga agora, deixa o teu pai, que o teu pai ele tá no tempo certo dele, vai falecer contigo aqui, ou sem que tu esteja aqui. Eu quero que tu me siga. A gente vai ver isso muito claramente. A gente vai ver Jesus tendo aí em Lucas 18, do 18 ao 30, a reação dele em relação ao jovem rico. E aí nós também vemos uma reação diferente. Nós vemos um jovem rico que quer seguir a Deus e de fato ele segue os mandamentos. E Jesus, cara, ele diz: como eu te sigo, Jesus? Ele diz: segue os mandamentos. Aí ele diz: cara, eu já cumpro todos os mandamentos, eu tenho cuidado na minha vida para cumprir todos os mandamentos. E aí esse homem, ele quer seguir Jesus, diferente desse homem para quem Jesus disse: me segue, ele não quis seguir, mas Jesus coloca mais um critério para ele seguir. Ele olha e diz assim: cara, então doa tudo que tu tem e me segue. Porque ele queria o coração todo desse homem, e ele estava olhando para esse homem e ele estava vendo isso. Nós vamos ver Jesus reagindo de maneira diferente com os perdidos, por exemplo. Nós temos a mulher samaritana em João 4, do 1 ao 30, onde Jesus vai, se encontra com ela, uma mulher que bom, já era samaritana, ela já adorava de um jeito errado, porque os samaritanos adoravam do jeito errado. Ela era uma mulher que tinha a vida íntima dela toda desorganizada, e ela ainda chega de uma maneira bastante arrogante diante de Jesus, querendo questionar quem Jesus era e o que Jesus estava falando. E Jesus tem toda uma paciência com essa mulher, e ele passa um tempão falando com ela, explicando tudo que ela pergunta, até que ela entenda quem é Jesus e se converta. Nós vemos Jesus aí com a mulher adúltera, por exemplo, em João 8, do 1 ao 11, onde a lei dizia que essa mulher que foi pega em adultério deveria ser apedrejada. E Jesus, então, os fariseus chegam com essa mulher diante dele e perguntam: o que tu vai falar? O que tu acha que tem que ser feito agora nesse momento? E Jesus fica escrevendo na terra com o dedo assim, e diz assim: cara, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra aí nela, hein? Senão, deixa. Senão não dá pra gente fazer nada. E aí então os homens vão embora e ele olha para essa mulher, ele reconhece, ele perdoa ela, reconhece o pecado dela e diz assim: não peques mais, não faça mais o que você estava fazendo antes. E Jesus então age de uma maneira amorosa com ela aí, perdoando o pecado dela e corrigindo ela. Já com as pessoas que tinham um coração duro, ele é completamente diferente. A gente vê os fariseus aí, os saduceus, chegarem para Jesus e dizer assim: Jesus, dá um sinal para nós. Isso está dito lá em Mateus 16, do 1 ao 4. Ele diz assim: dá um sinal para nós. E Jesus diz assim: vocês são uma raça incrédula, vocês não têm acreditado em tudo que tem acontecido, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas, a não ser o fato de que eu vou morrer e ressuscitar no terceiro dia. Esse vai ser o único sinal que vocês vão ter, eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês. E ele é duro com esses homens. Então Jesus trata de maneira individual a cada um que chega diante dele. Ele não julga dessa forma como nós julgamos, vendo as atitudes, mas ele julga de uma outra maneira. Porque as pessoas têm atitudes parecidas e ele faz com cada um de uma maneira diferente. Então por que Jesus fazia assim? Porque Deus já tinha avisado, tá, que ele tem uma forma diferente de julgar, que é diferente do homem. Lá em 1 Samuel 16, 7, Deus fala isso. Samuel está na casa então de Davi ali, para escolher quem vai ser o próximo rei, e entra o primeiro irmão, o irmão mais velho de Davi, e entra com aquela postura, aquela altura, aquele porte de soldado, de rei que vai dominar todos os povos, e o Samuel olha e diz assim: esse cara vai ser um rei ótimo. E Deus fala para ele: cara, ele não vai ser rei porque eu rejeitei ele, porque eu não olho como o homem vê, eu olho o coração, e o coração dele eu rejeitei.
na minha presença. Então Deus já deixa isso dito, que ele olha outra coisa, ele olha o coração da pessoa. E Deus olha o coração da pessoa e Jesus repete isso. Jesus repete isso quando ele está dando as bem-aventuranças, lá em Mateus 5:8, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque esses verão a Deus. Então ele confirma isso. Ele confirma que ele olha o coração e não a aparência. Ele não julga pelo que ele vê fisicamente, mas ele julga pelo que ele vê no coração, espiritualmente. Então, Jesus ele julgava os corações das pessoas. E como que ele fazia isso? Através de revelação. O próprio texto de 1 Samuel 16:7 aí nos mostra isso, que Deus olhou para o irmão mais velho e ele viu o coração desse homem. Ele teve revelação, Samuel teve revelação do que tinha no coração desse homem, e assim Deus julgou. Lá em Lucas 5:17-26, nós vamos ter aí a passagem onde conta dos 4 amigos que descem o paralítico do teto, e aí Jesus olha para esse paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E aí Jesus lê a mente e o coração dos fariseus que estavam ao redor ali, e ele interpreta o coração desses homens, e aí ele olha e diz assim: o que é mais fácil eu fazer? Eu dizer que os pecados dele estão perdoados, ou eu dizer levanta e anda? E cura esse homem. Em resposta àquele coração daqueles homens. Então Jesus julga os corações através de revelação. Então nós precisamos ter isso também, para aprender a julgar como Jesus fazia, para ser o bom aroma de Cristo. Eu também me questionei quando eu estava pensando a respeito disso, em como nós avançamos. Como nós avançamos com o Evangelho, como nós avançamos em direção à sociedade de hoje como cristãos. E eu tenho percebido que ultimamente nós temos usado bastante a política e os métodos humanos. E nenhuma dessas ferramentas ela é má, nenhuma dessas ferramentas é errada. Mas elas são somente ferramentas, na verdade. Elas não devem ser o que guia o avanço do reino de Deus. Não são fazendo políticas públicas contra a vontade do povo, ou não são fazendo piquete, protesto a respeito das coisas, que nós vamos ganhar e conquistar essa sociedade, esse mundo. Isso pode ser uma ferramenta, se isso for direção de Deus, mas não é dessa forma que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, para nós ganhar esse mundo, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, de como ele fez isso. E ele também tinha uma forma especial de polinizar com o seu aroma, de largar o pólen dele por aí. Ele tinha uma forma especial de espalhar a semente dele por aí. Ele tinha uma forma especial de evangelizar. Jesus foi alguém excepcional, porque era o nosso Deus vivendo aqui na Terra, e nós devemos tomar esse exemplo dele. Então. E ele fazia isso então de uma forma hegemônica. O que eu quero dizer com fazer isso de forma hegemônica? Eu quero dizer, a palavra hegemônica quer dizer quando o primeiro lugar ganha de uma forma que, se você somar todos os outros postos, eles não conseguem superar o primeiro lugar. Vou dar um exemplo de uma eleição, já que a gente falou de política. Vamos supor que nós tenhamos numa eleição 5 candidatos. Quando a porcentagem de votos do primeiro candidato é superior à soma da porcentagem do segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, então esse candidato é hegemônico. Ele ganhou, mesmo que somem todos os outros candidatos, o que eles fizeram de pontuações, ele ganhou de qualquer forma. Se todos os outros candidatos fossem um só, ele ganhou ainda assim. Então, Jesus ele fazia assim, ele evangelizava de forma hegemônica. E como que ele fazia para avançar então? Como ele fazia para evangelizar, para ganhar essas pessoas? Jesus fazia com autoridade. Nós temos aí em Lucas 24, do 13 ao 35, a passagem onde fala dos discípulos no caminho de Emaús. E aí Jesus aparece para eles, Jesus prega e fala e tudo isso. E o que esses discípulos falam no final, quando eles reconhecem que era Jesus? Eles dizem assim: essa palavra não queimava no nosso coração quando ele falava, porque Jesus fala com autoridade. Então a palavra ela vem e ela queima no nosso coração quando Jesus fala. Era assim que Jesus falava, porque ele vivia aquilo, e aquela palavra era viva quando saía dele.
Então ele falava com autoridade. Em vários outros momentos na Bíblia a gente vai ver isso. As pessoas dizendo, ele fala diferente, ele fala como quem tem autoridade. A gente vai dizer assim, nossa, alguma coisa diferente acontece em nós quando a gente ouve ele falando, porque ele fala com autoridade. Então era assim que Jesus avançava, era assim, falando com autoridade. Jesus fazia isso com autoridade. Jesus fazia isso com poder. O mesmo texto de Lucas 5, 17 a 26, que é dos 4 amigos e do paralítico que descem pelo teto na frente de Jesus, mostra isso. Ele olha para esse paralítico e ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. E aí quando questionam a atitude de Jesus de perdoar os pecados, ele diz para que se saiba que eu posso perdoar pecados, que o Filho do Homem pode perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E aí ele mostra com poder, na prática, o que está acontecendo. E aí ele é hegemônico nisso, porque ele tem autoridade daquilo que ele está falando, e ele demonstra, quando ele é questionado a respeito disso, ele demonstra praticamente isso. Então Jesus sabia do que ele estava falando, e ele comprovava na prática o que ele estava fazendo. Da mesma forma nós devemos fazer. A gente precisa viver a palavra e a gente precisa ser prático. Aquilo que a gente fala, a gente vive para ter autoridade e agir com poder. Então nós devemos alcançar autoridade e poder em Deus. E é assim que nós avançamos. E a terceira pergunta então que eu me fiz pensando nisso, pensando em ser o bom perfume de Cristo, foi como nós edificamos? Como edificamos? E eu pensando assim a respeito da igreja também, mesmo jeito que eu fiz quando eu fiz as outras perguntas, pensando em como nós temos sido como igreja, eu percebo que nós temos gerado uma igreja um tanto mais rasa ultimamente. Que é uma igreja que não tem muita profundidade. Nós temos escolhido os ensinos que nós trazemos para melhor atrair o público. E isso não está exatamente errado. Mas por conta disso, as nossas fundações elas estão ficando mais fracas, porque as pessoas querem ouvir coisas que não desafiem tanto elas. Então as nossas fundações elas não estão tão profundas, elas estão ficando cada vez mais fracas. Logo, por causa disso, porque a gente tem fundações mais fracas, nós temos edificações como igreja que também são mais fracas. E nós precisamos de fundamentos fortes para que nada venha abalar a igreja de Cristo. Porque toda vez que a igreja de Cristo é abalada, assim como aconteceu em Corinto aí, o evangelho é abalado, o evangelho é arranhado a partir da atitude da igreja. Ele é questionado. E como o nosso Senhor Jesus fazia isso? Como o nosso Jesus edificava? Como ele lançava fundamentos? Como ele fazia isso? Ele tinha uma forma especial, de novo, de deixar o seu perfume onde ele tocava. Ele transformava tudo que ele tocava. Ele fazia isso de forma sólida. As edificações de Jesus elas eram sólidas. Ele ensinava os princípios do Pai e não o que as pessoas queriam ouvir. Ele fala isso lá em João 5,30. Ele vai dizer, eu não falo de mim, eu falo do Pai. Porque se eu advogasse a meu respeito, então eu estaria falando de mim mesmo. Mas eu não advogo a meu respeito, eu falo aquilo que o Pai quer que eu fale. E por causa disso, sim, eu tenho autoridade, porque eu não falo da minha própria vontade, mas eu falo de Deus. Ou seja, ele está dizendo, eu não faço a minha vontade, eu não faço a vontade dos homens, eu faço a vontade de Deus. E por isso, então, tudo que ele construir era sólido. Porque apesar dele se preocupar, dele não botar fora nenhuma das pessoas que Deus dava para ele, ainda assim ele não pregava a vontade das pessoas, ele pregava a vontade de Deus. Ele ensinava os princípios do Pai e não aquilo que os homens queriam ouvir. De que forma que ele fazia isso? Ele ensinava os princípios, ele falava disso, mas ele também praticava eles. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê ele fazendo isso de forma prática. Jesus, aí em João 14, 12 a 14, ele vai dizer assim, as mesmas obras que eu faço, vocês vão fazer. Eu estou indo para o Pai, mas tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. E aí nós temos aí então, quando isso é colocado em prática, nós temos aí em Atos 3, do 1 ao 8, que é quando Pedro chega no templo. E aí aquele paralítico pede para ele, diz assim, me dá dinheiro. Ele diz, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus,
levanta e anda. Ele faz exatamente a mesma obra de Jesus. Jesus já tinha curado paralíticos e ele declara o nome de Jesus e em nome de Jesus isso acontece. Se cumpre aquela palavra que Jesus tinha prometido, porque Jesus falava e depois tudo era cumprido na prática. Nós temos, que é outro exemplo, nós temos aí em João 10, 11, onde Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o que Jesus fez na prática? Jesus foi até a morte de cruz, para a nossa salvação. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, do 14 ao 17, diz assim: se um morreu por todos, então todos morreram, mas nós já não olhamos para Cristo através da carne, então não olhamos para ninguém através da carne. Então todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, de fato, o bom pastor deu a vida para as ovelhas para salvar elas, e Cristo nos salvou. Então Jesus ensinava o que Deus queria e mostrava na prática. E ele falava da obra de Deus e não naquilo que os homens queriam ouvir. E nós devemos edificar a igreja da mesma forma. Nós precisamos refletir constantemente sobre como nós temos julgado o mundo, como nós avançamos em direção ao mundo e como nós ensinamos. Porque nós não fazemos isso pelo nosso próprio reino. A gente faz isso pelo reino de Deus. Então o jeito dele é o jeito certo e não o nosso. Porque nós somos soldados em um exército do nosso Senhor. Nós não somos senhores do nosso exército. Essa palavra ela nasceu quando eu estava refletindo sobre como eu tenho sido o bom perfume de Cristo. Como tem sido o bom perfume de Cristo na minha vida. Eu falei lá no começo que o perfume de Cristo são as nossas atitudes. Então, o nosso caráter, quando ele é igual ao caráter de Cristo, então nós somos o bom perfume de Cristo. Então, quando eu me questiono a respeito disso, eu me questiono como têm sido as minhas atitudes em relação às atitudes de Cristo. Então eu quero encerrar essa palavra com um desafio. Eu quero te desafiar, seja o bom perfume de Cristo. Eu quero te pedir, feche os seus olhos, vamos orar a respeito dessa palavra e vamos receber aquilo que Jesus tem falado conosco, que Deus tem falado conosco, e buscar em oração que isso se cumpra na nossa vida. Senhor Jesus, diante da Tua presença, eu quero entregar, Pai, todos esses irmãos que me escutam, essa igreja que nos acompanha, e eu quero declarar sobre essa igreja, essa palavra potente e poderosa, que faz nos questionar, que balança, Senhor Jesus, as estruturas da nossa vida para que Tu possa transformar todas essas estruturas naquilo que Tu quer, naquilo que é a Tua vontade, naquilo que é a obra do Teu reino. Então vem e transforma na nossa mente, Pai, no nosso coração e nas nossas atitudes a Tua vontade, para que nós sejamos também transformados, Pai, e sejamos transformadores desse mundo. Ensina-nos a ser o bom perfume de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Eu te peço, deixa o teu like aqui, já que você acompanha até aqui, eu acredito que você gostou do vídeo. Não deixa de compartilhar essa palavra que vai desafiar todos os nossos irmãos a ser o bom perfume de Cristo. Assim a gente avança nesse mundo da maneira correta, a gente julga esse mundo da maneira correta, a gente edifica a igreja da maneira correta e aí o evangelho cresce. Então ajuda, compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece. Não deixa de comentar, para que a gente possa continuar essa conversa nos comentários aqui e ser edificado cada vez mais através dessa palavra. E te inscreve no canal para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, porque assim você continua acompanhando o nosso conteúdo e nós continuamos edificando uns aos outros aí no crescimento da palavra de Deus. Amém? Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.